Um abraço a você, mais uma vez, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 161 de O Livro dos Espíritos. Ela está na sua segunda parte, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, e em seu capítulo 3º, que é da volta do espírito à vida espiritual depois de extinta a vida corpórea. Nessa questão 161, a pergunta é a seguinte: em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente? Os espíritos responderam assim: geralmente assim é, mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra, ou seja, entre a separação da alma e a cessação da vida. Ora, nós sabemos que a vida orgânica, a vida no nosso corpo físico, ela é mantida pelo fluido vital, do qual nós já comentamos em alguns dos nossos vídeos. Em casos de acidentes, quando a morte é violenta e dada, portanto, muito rápida, normalmente os órgãos do corpo físico, eles se lesionam sem condições de recuperação da sua saúde, da sua normalidade. E nessas condições, o fluido vital ele se esgota muito rapidamente, impossibilitando a continuidade da vida física. Portanto, nessas questões, o espírito ele até pode se manter junto ao corpo, mas se ele assim fizer, ele está fazendo não porque existe um elo, um laço que o está prendendo fortemente ao corpo, mas por apego que ele sente ao corpo, por apego que ele sente à vida, por desespero, por estar passando por aquele momento e até por inconformismo, por não se conformar de morrer naquele momento, porque ele tinha, segundo os seus conceitos, muita coisa ainda para realizar na vida, da qual ele está sendo extirpado naquele momento. Mas o corpo já não será mais capaz de cumprir essa sua função de ser um instrumento de manifestação daquele espírito. Então não adianta o espírito ficar ali apegado ao corpo por maior tempo que for, que ele não vai revitalizar aquele corpo para que ele possa novamente se manifestar através dele. Assim, para aquele que desencarna, esta morte súbita, inesperada, ela acaba sendo sempre mais difícil, porque ele se vê, assim, de um momento para o outro, numa condição pela qual não imaginava passar tão cedo. Quem de nós imagina, nós que gostamos, estamos em plena saúde, ou temos algumas coisas qualquer, imaginamos que vamos morrer amanhã, ou possamos morrer daqui a 5 minutos em razão de um acidente, de algo violento que nos aconteça. Ninguém imagina isso. Então, sempre que acontece isso, é uma surpresa para o espírito. E essa surpresa, para a qual ele não se preparou, obviamente é um momento muito difícil para ele. Ao contrário, aquele que desencarna em razão de uma enfermidade, às vezes até prolongada em um leito, ele já vem se preparando para vivenciar essa situação. Muitas vezes ele já acostumou com a ideia, muitas vezes ele até sente alívio com o seu desencarne, porque ele já foi preparado, inclusive pela espiritualidade ali. Miramês, sobre essa questão, ele diz o seguinte: no caso de morte violenta, a alma entra em grande perturbação espiritual, por lhe faltar o tempo necessário para meditar no transe da desencarnação, e ele não se processar gradativamente. No entanto, há casos em que o espírito não perde a consciência, seja qual for a sua morte, por se encontrar em grau de evolução suficiente, o que garante sua lucidez espiritual. Portanto, aqueles espíritos mais evoluídos, eles não passam por tanta perturbação. A evolução espiritual já dá para ele, naturalmente, a compreensão da transição, do momento transitório pelo qual está passando. Porém, diz Miramês, em quase todas as mortes por desastre, a alma fica em estado de sono, como permanece ligada aos restos por tempo variável. Se queres morrer bem,
E no momento exato, não te esqueça do nosso Senhor Jesus. Ele nos ajuda em todos os transes e, para tanto, nos deixou o exemplo do próprio Calvário, bem como em toda a sua vida, ele exemplificou o amor em toda a sua existência, como garantia para a humanidade. Com o Cristo, a morte deixa de existir e passamos a viver no céu, onde estivermos, pois o Cristo é vida em nossos corações. E que Ele nos abençoe. Muita paz.